Meu nome é Lucas, eu trabalho aqui no Sebrasp, que é o parceiro do Senai, né? Já faz várias edições que a gente trabalha junto, responsável por dar suporte para vocês durante o período de aplicação das provas objetivas e aplicação dos questionários, tá? Então, durante a apresentação, deve levar ali entre 50 minutos a 1 hora, tá? Vocês podem postando as perguntas no chat, que eu vou pegando aqui em alguns momentos. A Rosa pode ir passando para mim também. Em alguns momentos da apresentação eu vou pausando também para a gente ver se tem alguma pergunta pendente. Se vocês preferirem abrir o microfone para perguntar também, sem problemas, tá? Então vamos lá. Eu vou começar compartilhando a minha tela. Só um momento. Vou fechar aqui minha câmera também. E assim que aparecer a tela, me confirma, Rosa? Já apareceu, Lucas. Beleza, então vamos lá, pessoal. Essa aqui é a tela inicial do SAT, tá? Que é o Sistema de Aplicação de Testes Eletrônicos do Sebrasp. A aplicação de vocês vai do dia 5 de maio ao 27 de junho, tá? Os usuários e as senhas vocês podem consultar lá no SIAC, tá? Os usuários e as senhas de todos os perfis de acesso, vocês consultam lá no SIAC. Então vamos lá, vou começar demonstrando a funcionalidade do estudante, tá? O estudante entra com o usuário e a senha dele. O usuário é composto pelo CPF da pessoa e alguns caracteres aleatórios no final, tá? Então vamos lá. Usuário e senha. A primeira coisa que o sistema vai mostrar é uma tela de instruções, tá? Tem aqui algumas instruções sobre a própria prova e sobre o sistema também, o funcionamento do sistema. Eu vou passar aqui essa tela porque durante a apresentação a gente já vai abordando tudo que tem aqui nessa tela de instruções. Então pode clicar aqui no X ou no botão aqui ir embaixo, ir para a prova. Então vamos lá, o que que a gente tem aqui na tela, né? Tem o nome do usuário logado no momento, o usuário, né, que ele usou para se autenticar no sistema, e o perfil de acesso, que no caso o estudante. Sair do sistema, onde está escrito aqui curso fictício, vai aparecer o nome do curso do estudante, aqui também. O cronômetro regressivo da prova, tá? Por padrão, as provas possuem 2 horas de duração. Mas os estudantes que vocês já sinalizaram no cadastro como sendo PCD, eles têm direito a 4 horas de prova, tá? Então, se vocês já sinalizaram que eles são PCDs no cadastro, a gente já vai colocar 4 horas de prova para eles. Caso vocês tenham esquecido de sinalizar isso no cadastro, vocês podem abrir um chamado para o Sebrasp depois, para a gente fazer esse procedimento, tá? Dar o tempo adicional de prova para eles. No final da apresentação, eu vou mostrar para vocês como vocês fazem a abertura dos chamados para o Sebrasp. Vamos continuando aqui. A quantidade de questões respondidas, a quantidade de questões em branco, tá? Aqui é a área de navegação da prova. A questão ativa no momento, né? Questão 1, o enunciado da questão e as alternativas possíveis. Todos os cadernos possuem 40 questões, tá, pessoal? E as alternativas variam dependendo do curso, podem ter 4 alternativas ou 5, tá? E as questões e as alternativas podem ter figuras, imagens, tabelas, tá? Tanto no enunciado quanto nas alternativas. Tá, essas questões que a gente vai ver aqui durante a apresentação, elas não são do Senai, tá? É bom reforçar isso, são questões públicas que a gente usa só para demonstrar o sistema. Então vamos lá, vamos simular uma prova. O estudante, então, pode ir passando as questões por essas setinhas aqui, indo e voltando, ou clicando direto na questão que ele quer, na ordem que ele quiser, tá?
Repare que as questões que a gente vai passando, ó, eles vão deixando um rastro cinza no fundo, só para indicar que o estudante já visitou essa questão. E a questão ativa está aqui com esse quadradinho laranja. Então vamos lá, vamos voltar para a primeira questão. Para o estudante marcar uma alternativa é muito simples, tá, pessoal? Basta marcar aqui a letra da alternativa. Então, vou marcar a letra C nessa aqui. Próxima questão. Ah, teve um errinho aqui, pessoal. Deixa eu ver. Tá, só um momento, pessoal. Só um momento. Deixa eu abrir esse sistema de novo. Quando está no ambiente de testes, às vezes acontece isso. Vamos lá. Na apresentação passada não ocorreu isso, não. Deixa eu compartilhar de novo. Tá, vamos lá. Eu já marquei a letra A aqui na alternativa, a letra A na questão 1. Vamos para a próxima, marcar C. Essa aqui eu vou marcar também. Vamos lá para frente. Tá, ele pode fazer na ordem que ele quiser as questões. Para trocar a alternativa é só clicar na outra alternativa, tá? Ou se ele quiser apagar, pode clicar aqui em apagar também. E assim vai. Ele vai fazer na prova. Aí, vamos falar sobre problemas, né? Que quase toda dicção acontece. Né? O que pode acontecer de problema? Geralmente falha de internet, tá? Ou até queda de energia, são os dois problemas mais comuns que acontecem nas aplicações. O que a gente recomenda no caso, por exemplo, de uma falha de internet? Às vezes, a falha acontece no computador de um aluno só. Está todo mundo fazendo a prova e um aluno começa a ter problema. Né? Ele tenta marcar a questão. Ó, é exatamente esse tipo de mensagem que acontece, tá? Quando está com algum problema de comunicação com a internet, né, pode ser local na escola, pode ser naquele computador do estudante, e em casos mais raros pode acontecer também ser até no Sebrae ou até no provedor de internet, né, que aí é o mais complicado de todos. O que a gente recomenda quando acontece isso, tá, pessoal? O estudante, esse aqui é um problema evidente, tá? De falha de comunicação com o servidor ou falha na internet, vai ser uma mensagem desse tipo aqui, ó, não foi possível marcar D, né, alternativa D na questão 28, tá? Se tiver acontecendo para um estudante somente, o que a gente recomenda, né? Que nos laboratórios de aplicação vocês tenham sempre alguns computadores sobressalentes para usar nesse caso de contingência. Então, tá todo mundo conseguindo fazer a prova, tem um aluno só com problema, né? A gente sugere então que o aluno saia do sistema, né? Ele pode até entrar de novo, talvez reiniciar aquele computador, né? Mas para não perder tempo, vocês podem direcionar ele para outro computador, tá? Ele vai fazer o login dele de novo, tá? E ele continua fazendo a prova de onde parou, tá? Reparem que as alternativas que a gente já tinha marcado, ó, já estão marcadas. E ele continua fazendo a prova, tá? Marcando as questões, tá? Ô, Lucas, Oi. a Tatiana está com uma dúvida, né, sobre essa situação, né? A pergunta dela é se não finaliza a prova dele. Tá, já já eu chego nesse ponto de finalização da prova, tá? Só vamos continuar nessa parte de Mas problemas aqui. essa situação não finaliza a prova dele, né? É isso que ela, eu acho que ela Não, quer, não. Deixa eu, que deixa eu ler a pergunta dela aqui. tá no chat. É quando você estava na tela do erro do servidor, de comunicação com o servidor. Ah, tá, entendi a pergunta aqui. O fato de sair do sistema não finaliza a prova dele? Não, tá? Ali ele só saiu do sistema mesmo. Para finalizar a prova, tem esse botão aqui embaixo, para finalizar a prova. Já já a gente chega ali. Vamos lá. Agora, voltando para essa parte de problemas, né? E se o problema for generalizado, né? Tá o laboratório inteiro com problema, ou até mesmo a escola inteira. Aí, nesse caso, né, recomendo chamar
técnico de informática disponível na escola naquele momento para que ele possa dar uma investigada, né? Como está a conexão com a internet, né? Do laboratório ou da escola, se a conexão está estável, tá? Para que ele, se possível, possa regularizar a situação. Ele conseguindo ajustar, os estudantes seguem fazendo a prova normalmente, tá? A outra pergunta do Reginaldo Lourenço é se o tempo permanece o mesmo, de onde parou o sistema. Sim, o cronômetro, se tiver problema, vamos supor que seja um problema generalizado. Eu até recomendo que eles saiam do sistema, tá? Saiam do sistema, deixa o técnico de informática verificar. Quando o técnico conseguir ajustar, eles voltam para o sistema. É melhor assim porque o cronômetro ele pode continuar contando ali, tá? A falha de internet não impede o cronômetro de continuar passando. Então, se tiver algum problema, é melhor sair do sistema, deixa o técnico de informática verificar, regularizando a situação, eles voltam no sistema e continuam a prova, tá? Com o tempo que tinha disponível ainda, tá? 1h58 aqui, tá? Ficou claro, pessoal? Alguém tem ainda dúvida com relação a isso, né? Se é um problema de internet, está ainda no tempo de realização da prova, a recomendação é sair do sistema, tá? Resolver a questão, né, com a equipe de TI local, né, da escola, e aí retomar, que aí continua de onde parou, tá? E do tempo de onde parou, ok, pessoal? Tá bom? Lucas, pode seguir. E aí, no caso de não conseguirem ajustar a situação, já se passaram ali, não sei, uns 20, 30 minutos, talvez, e a situação não regularizou, ou até no caso mesmo de uma queda de energia, né? Passou uns 20, 30 minutos, o tempo é vocês que decidem, tá, pessoal? Eu estou falando 20, 30 minutos aqui. Eu acho que é um tempo razoável, né? Passou esse tempo, não conseguiu resolver a situação, nesse caso é melhor dispensar os estudantes, tá? E aí reagendar a prova com eles para outro dia. Para que eles não fiquem ali esperando, esperando, sem até mesmo saber se a situação vai ser regularizada naquele dia ainda, né? Então, nesse caso de o problema não conseguir ser resolvido, dispensa os estudantes e reagenda a prova com eles para outro dia. Aí, nesse caso, tem um detalhe, tá? É, os estudantes que, porventura, já tenham terminado a prova, né, antes de acontecer ali o problema, né? Eles podem, não precisam refazer a prova, tá? Se eles conseguiram finalizar tudo direitinho e tal, não tem por que refazer a prova. Quem ficou pela metade, né, deixou a prova pela metade, e nesse caso eles vão ter que refazer a prova do início, tá? Em outro dia, e vocês vão ter que fazer um procedimento, pessoal. Porque o estudante ele não pode continuar a prova da onde parou. Porque como ele já teve acesso a todas as questões da prova, não é interessante para o processo que ele possa fazer a prova, continuar a prova de onde parou, sendo que ele já viu todas as questões. Teoricamente, ele já teve acesso a todas as questões, né? Então, qual que é o procedimento nesse caso? Que o estudante fez pela metade a prova e vai refazer em outro dia. Vocês têm que abrir um chamado para o Sebrasp, tá? No final da apresentação eu vou mostrar isso, informando o curso, a turma, a escola e os estudantes que farão a prova novamente, tá? Se vocês não souberem, a gente pode até responder no chamado, né? A gente consulta no banco e fala para vocês, ó, esses aqui já finalizaram, não precisa refazer. Esses aqui ficaram pela metade e esses aqui foram ausentes, né? Por quê? A gente vai pegar esses estudantes que fizeram a prova pela metade, vai limpar as marcações deles e vai distribuir um novo caderno de questões, tá? Para que eles possam fazer a prova do início. Esse é o procedimento nesse caso, tá? Deixa eu ver a pergunta do José aqui. José, e o Vinícius também tem dúvida. Tá, o Vinícius, ele pergunta que caso a energia caia, a prova para também? Olha, se o estudante já tiver logado, ele continua acessando as questões, tá? Mas ele não consegue marcar nada, tá?
precisa da internet para conseguir marcar as respostas. Porque a cada marcação que o estudante faz aqui, a gente já vai salvando no nosso banco de dados, para a gente não perder nada que o estudante fez, tá? Vamos lá, José. Não ficou claro no sentido se passou 30 minutos, esse tempo vai ser adicionado no final, ou o aluno perde esses 30 minutos. Então, esses 30 minutos foi quando eu falei, né, que vamos supor que tem algum problema que está demorando a resolver, já passou 20, 30 minutos e não consegue resolver. Né? Se não for resolvido mesmo, dispensa os estudantes, eles vão refazer a prova em outro dia, tá? E eles vão fazer a prova do início, com as 2 horas de prova, ou 4 se for um PCD. Agora, se, vamos supor, passaram 20 minutos e conseguiram resolver a situação, né? Lembrando que se o problema for generalizado, pessoal, é melhor sair do sistema, tá? Para que não ter nenhum erro de contagem de tempo aqui no cronômetro, tá? Sai do sistema, resolvendo a situação, aí todo mundo pode fazer o login no sistema de novo e continuar a prova. Dessa forma, a gente garante que o estudante não vai perder nada do tempo, tá? Tá? Essa instrução minha é justamente para não correr um risco de ele perder algum tempo ali no cronômetro, porque o cronômetro continua passando. Mesmo sem a internet, o cronômetro continua passando, tá? E aí, se ele volta a marcar aqui, né, voltou com a conexão com a internet e marca, pode ser que ele perca, tá? Aqueles minutos que ele não conseguiu marcar. Apesar que ele poderia já ir olhando as questões, pelo menos, né? Beleza. Ficou claro, pessoal? Mais alguma dúvida? Ok. Beleza. Lucas, por favor. Então, vamos finalizar essa prova, tá? O estudante terminando de marcar tudo, né? Tendo feito toda a prova, ele pode clicar aqui em finalizar a prova. O sistema vai dar um resumo, tá? Questões respondidas em branco. E ele reforça aqui, ó. Você ainda não respondeu 29 questões da prova. Se clicar em confirmar, sua prova será finalizada e o questionário do estudante será apresentado. Tem certeza que deseja finalizar? Tá? Enquanto tiver tempo no cronômetro, pessoal, o estudante pode ir fazendo o que quiser. Marca a questão, apaga, troca de alternativa, tá? Posso clicar aqui no X e continuar mexendo, tá? À vontade, enquanto tiver tempo no cronômetro. O estudante tendo finalizado de fato, estando satisfeito, beleza. Só confirmar aqui, ó. Tá, aqui eu já sabia que ia acontecer isso, que tinha dado aquele errinho de novo. Tá, vamos lá. Vamos finalizar aqui. Finalizar, confirmar. Beleza, agora sim. E aí, finalizando a prova, pessoal, o estudante não consegue voltar mais, tá? Finalizou, finalizou. E aí é apresentado aqui para ele o questionário do estudante. Tá, antes de a gente seguir aqui na parte do questionário, deixa eu falar mais algumas coisas para vocês. Essa forma que a gente finalizou aqui a prova, a gente finalizou manualmente, tá? Clicou em finalizar, confirmou. Beleza. Porém, tem mais duas formas, tá, de finalização, digamos assim. Se o cronômetro chegar a zero, tá, a prova é finalizada automaticamente pelo sistema, tá? E aí já direciona o estudante para cá, para o questionário do estudante. E a outra forma, que não é bem uma forma de finalizar e nem é recomendada, tá? É que mesmo o estudante não finalizando e nem o cronômetro acabando, né? Vamos supor que o estudante faça a prova toda e clique aqui em sair, tá? Tem problema? Mais ou menos, tá? Porque tudo que ele marcou a gente vai considerar para gerar o resultado no final. Porém, aí o estudante não chegou na parte do questionário, que é uma ferramenta importante para o Senai, esses questionários, tá? E ele nem também vai conseguir ver o resultado preliminar dele, que está na próxima tela. Então, sempre recomende o estudante, instrua o estudante, na verdade, né, a acabou a prova, respondeu tudo. Clica no botão finalizar, né? Confirma e para ele responder aqui o questionário depois, tá? Vamos lá, o questionário. O questionário é um pouco extenso aqui, pessoal. Não vou nem marcar nenhuma, mas aí o estudante faz tudo e salva e entrega, tá? Aí aqui tem um detalhe, tá, pessoal? Lá na prova
a cada marcação que o estudante faz, a gente já vai salvando um do banco de dados, tá? Então não se perde nada. Se ele sair e voltar para o sistema, tá lá marcado o que ele já fez. Aqui no questionário não, tá? Aqui no questionário ele tem que responder por inteiro e salva e entrega. Não pode sair do sistema e entrar de novo, porque ele vai perder as respostas que ele já tinha feito aqui no questionário, tá? Então, o questionário ele responde tudo e salva e entrega. Então, vamos lá. Salvei e entreguei. E aí ele pode ver um resultado preliminar na prova, tá? Questões respondidas, ou quer dizer, respostas corretas, né? A gente acertou 5 aqui, respostas erradas 6, tá? E o percentual em relação ao total de questões, tá? Resultado preliminar, porque aqui é só em números absolutos mesmo, tá, pessoal? O resultado de fato, ele é calculado de outra forma, né? É calculado via TRI. Então, é outra fórmula, é outro cálculo. Por isso a gente chama de resultado preliminar aqui. Vou clicar aqui em sair, tanto faz, tá? Esse sair aqui ou esse aqui em cima. E aí, tem uma flexibilidade que foi dada desde a edição passada, que é a seguinte, tá? Os estudantes PCDs, como eles têm um tempo de prova maior, né, eles podiam então fazer a prova em um dia e responder o questionário em outro, tá? Aí desde a aplicação passada foi dada essa flexibilidade para todos os demais estudantes também a critério do aplicador, tá? Se por acaso então não der tempo de o estudante fazer a prova e o questionário, né, e assim no mesmo turno ali, não tem problema ele fazer a prova em um dia, tá? E depois, em outro dia, eles vierem para fazer só o questionário, tá? O Senai deu essa flexibilidade, então vocês podem usar isso. Ah, se for necessário, né? Porque se o estudante tem só 2 horas de prova, dá tempo de ele fazer a prova e o questionário depois. Aí, nesse caso, A quer falar Natália está alguma com uma coisa? dúvida, tá, Lucas? Pode falar. Natália? Aqui no Eu microfone. não estou ouvindo ela. Eu também não. Qualquer coisa, posto no chat a pergunta. Natália, a Ai, gente não está te ouvindo. Coloca no chat. Tem uma outra dúvida no chat Tá. também. A Tatiana, era justamente o que eu ia falar agora. Qual o procedimento para retornar no outro dia só para responder o questionário? É o seguinte: o estudante, se for responder só o questionário no outro dia, é importante vocês garantirem que eles finalizaram a prova, tá? Que nem a gente fez ali, ó. Clicou no botão de finalizar a prova e confirmou. Justamente para ele não conseguir ter acesso à prova novamente no outro dia, tá? Então garantam que eles fizeram esse procedimento. Aí como seria? Né, finalizar a prova, o sistema vai apresentar o questionário, mas eles não vão responder, né? Simplesmente sai e está tudo certo. No outro dia eles vão voltar, vão se autenticar no sistema de novo e o sistema vai avisar, ó, você já finalizou a sua prova, portanto será redirecionado para o questionário estudante, tá? É só eles darem um OK aqui, que o questionário apareceria agora, tá? Como a gente já respondeu, o sistema está avisando aqui, o seu questionário já foi respondido, tá? Mas no caso dos estudantes que fariam o questionário outro dia, ele estaria aqui o questionário inteiro para eles responderem. Simples assim, tá? E aí, depois de responder o questionário, eles conseguem ver o resultado preliminar. Ô, Ok, Lucas, pessoal? eu estou com uma dúvida. Por exemplo, o estudante acessa o sistema, né, a prova para responder as questões. E aí, com 5 minutos, ele quer sair. Ele pode sair? Ah, bem lembrado, ô Rosa. Não sei nem se é exatamente o que você perguntou, mas tem um ponto que eu esqueci de comentar. É que tem um tempo mínimo para finalizar a prova, tá, pessoal? É, O sistema tem uma travinha de 10 minutos, tá? Então, se não tiver transcorridos ao Eu menos preciso 10 dividir o minutos, salário do Gilson, Michele. Tem alguém com o Meca- microfone aberto aí. Segue, Lucas. vamos lá.
Repetindo, então, o sistema tem uma trava de 10 minutos, tá? Ou seja, o estudante não consegue finalizar a prova se ao menos não tiver decorrido 10 minutos de prova, tá? Se ele tentar finalizar, o sistema vai dar essa mensagem para ele, informando que ainda não transcorreram 10 minutos, tá? A gente instituiu isso já faz alguns anos por causa que alguns estudantes, por falta de atenção, provavelmente, marcavam a primeira questão e já clicava lá em finalizar, como se o botão de finalizar a prova, né, fosse um botão para salvar a alternativa de cada questão, né? Então, para evitar esse tipo de problema, a gente instituiu essa trava, tá? Aqui na apresentação a gente conseguiu é, finalizar mesmo, não sei se já tinha transcorrido 10 minutos ou não, porque eu tirei a trava, tá? Para a apresentação. Foi isso que você perguntou, né, Rosa? É isso mesmo, Lucas. Para lembrar, né, que ele não pode sair imediatamente, né, assim que inicia, né, tem essa trava no Oi. sistema. Alô? Oi? Oi, agora, Natália, tá de ouvir? Oi, pode falar, Natália. Oi, tudo bom? Eu sou a Natália aqui de Roraima. A minha grande dúvida é o seguinte, não sei se também é por aqui que realiza essa situação. O que acontece? Nós temos alunos PCDs, né, que nós sabemos que ele tem um número maior para realizar uma hora maior, né, para poder realizar essa atividade. Porém, nós temos alunos com paralisia cerebral. Então, apesar de ser parado para iniciar no outro dia, acaba dificultando muito, porque são bastante questões para o aluno responder ali na hora, né? E acaba tendo um desempenho não muito bom, né? Porque acaba dificultando bastante. Ano passado nós tivemos essa aluna, que é uma aluna excelente, porém foi bem trabalhoso com ela por conta dessa paralisia, e esse ano nós também temos alunos com paralisia cerebral. Então, a pergunta que eu tinha para saber, se não sei se seria essa possibilidade, né, de diminuir as questões justamente para esses alunos que precisam realizar essas provas. Natália, você é de qual regional? Roraima. Roraima? Fala com a Érica, a interlocutora do regional, porque agora a gente está... Toda situação referente a aluno PCD, né? A gente tem Uhum. que ser formalizada aqui ao Departamento Nacional, né? Identificando a situação, qual é a necessidade do aluno, Ah, perfeito, anexando o então. PEI também do aluno, tá bom? Tá bom, Então, obrigada. fala com a Érica, que aí ela direciona aqui para a gente vê como que pode fazer esse atendimento, né? Eu acho que para aluno PCD, cada situação a gente vai ter que verificar qual é a necessidade, então a gente instituiu, inclusive vai ser disponibilizado um forms também para a gente Ah, guardar o perfeito. histórico, tá? Mas Tá fala com ótimo. a Érica, sabe o contato dela, não sabe? Sim, sim, vou falar com ela. Obrigada, viu? Ok, eu que agradeço. Então, pessoal, aí para fechar essa parte do acesso aqui, né, do aluno, tá? Lucas, eu vou dar só um resumo rápido, tá? As credenciais do aluno estão lá no SIAC, né? Verifique com o interlocutor do seu DR. O acesso ao sistema é só no período de aplicação, não tem como acessar o sistema antes, não tem como testar. Por favor, não fiquem testando, que esse não é um sistema de testar, né? É só de fazer a prova efetivamente, né? O acesso do aluno, né, ele com as credenciais, ele tem uma trava no sistema, então depois que ele acessa, ele não pode sair, não tem como finalizar a prova, tem que esperar 10 minutos, e também a gente não quer que ele finalize a prova em 10 minutos, né, coordenadores de avaliação, interlocutores que estiverem acompanhando, né, um cuidado nesse sentido, né, isso dá um prejuízo danado para o IDAP de vocês. Se houver algum problema de internet, né, de comunicação, o aluno pode sair, quando resolver o problema, se for uma coisa rápida, ele acessa de novo e o tempo continua e a prova continua de onde ele parou. Agora, se houver um problema, né, de falta de energia que fosse estender por muito tempo, né, a melhor solução aí, né, abrir um chamado, comunicar os dados da turma, todas as informações do aluno, né, para que o aluno possa realizar em um outro dia, e aí ele vai realizar toda a prova, tá? É um outro caderno de prova, são vários cadernos de prova, não é só um, não.
Não sei se eu esqueci alguma coisa, Lucas. Não, eu acho que é isso, o resumo. Rosa, eu só vou falar mais duas coisas aqui. Primeiro, responder a pergunta da Valmeris, que você já até respondeu, mas só vou reforçar, né? Se o estudante sair da prova por engano, a prova finaliza? Não. Tá? Para finalizar a prova, são só de duas formas. O estudante realmente clica no botão de finalizar a prova e confirma, ou o cronômetro chega a zero. Essas são as duas formas de finalizar a prova, tá? Se ele simplesmente sair do sistema ou fechou o navegador que ele estava usando, ele volta, faz login de novo ali no sistema e ele continua a prova da onde parou, tá? Com as questões marcadas e o tempo que estava disponível ainda. E o ponto que eu queria também falar é sobre o questionário. E agora já passando já para os demais perfis do sistema também, né? O estudante, ele responde, os estudantes fazem a prova em dias específicos, né? Conforme o cronograma de que o Senai, o Departamento Nacional, montou. E o estudante consegue fazer o questionário depois de finalizar a prova, tá? Agora, os demais perfis que também possuem questionário, eles podem acessar o questionário, né, responder ao questionário do primeiro ao último dia da aplicação, durante todo o período, tá? Então, vai lá de 5 de maio até 27 de junho, os demais perfis podem acessar o sistema em qualquer dia para responder os questionários, tá bom? Não necessariamente só nos dias que as provas estão agendadas. É durante todo o período Bom mesmo, dia, 5 tudo de bom? maio a 27 de junho. Beleza? Pessoal, lembrando da importância, né, de que todos os perfis respondam a esse questionário, principalmente aí do estudante, se ele for fazer em dias diferentes, né, da realização da prova, né. Os questionários contextuais trazem informações importantes sobre o desempenho do aluno, né, que a escola pode utilizar em planos de ação, etc., tá? A gente tem uma outra dúvida aqui no chat, o Lucas, do Tá. Ricardo Ladeira. Tá, o Ricardo pergunta sobre problemas com carregamento de figuras na prova, extrema lentidão, né? Isso é caso de problemas, né, que a gente tratou durante a apresentação. Nesse caso, pessoal, extrema lentidão e tal, a primeira coisa é falar com o técnico de informática disponível na unidade de vocês. Geralmente o problema é local, tá? Não é aqui no Sebrasp que a gente consegue, porque se fosse no Sebrasp, a gente estaria recebendo um monte de reclamação, né? E a gente consegue monitorar também que a quantidade de marcações, né, que os alunos estão fazendo caiu bruscamente, né? A gente consegue monitorar isso aqui. E o que a gente vê com mais frequência é que é muito localizado, né? Uma pessoa ou outra, um DR ou outro reclama, né? Então, o procedimento padrão chama o técnico de informática que está na escola e peça para ele averiguar como está a conexão com a internet, está lenta, tá? Se ele falar que está tudo ok, aí vocês podem entrar em contato com a gente, para a gente dar uma olhada aqui do nosso lado também, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer até as duas coisas paralelamente. Já aciona o técnico lá e já aciona o Sebrasp também, tá bom? É só E essa questão. Oh, Pode, desculpa, pode Lucas. falar. Só para finalizar, Rose. E naquele caso, né? Se o problema persistir por vários minutos, aí a gente entra naquele caso de reagendar a prova, tá? Com os estudantes. Pode falar, Rose. Sobre, né, você disse que entrou em contato com o Sebrasp por intermédio do contato existente no manual do aplicador, tá? O Lucas vai explicar mais adiante, né, como que faz a comunicação para essas situações, né? Porque tem questões diferentes que aparecem, né, e canais diferentes para fazer os diferentes tipos de comunicação. É importante, gente, que tem, por exemplo, se o aluno acha que a questão está errada, o canal para fazer essa comunicação é um e a resposta não vem durante a aplicação. Mas se você está tendo problema durante a aplicação para realizar a avaliação, aí é um outro canal. Você vai explicar tudo isso direitinho, né, Isso. Lucas? Então, dependendo do canal que você, né, fez o registro dessa situação, né,
ele não é atendido durante a aplicação, durante o período da aplicação das provas, né? E sim só ao final, né? Então vamos prestar atenção aí quando o Lucas for trazer essa informação para entender, né? Dependendo do problema, qual é o canal que eu vou utilizar, tá? Lucas, pode seguir. Vamos lá. Eu vou responder essa pergunta, sua pergunta, Ricardo, um pouco mais para frente, tá? Só para não quebrar a lógica aqui da apresentação. Vamos lá, vamos seguindo pelos outros perfis por enquanto. Tá? Vamos fazer aqui o perfil do docente agora. O docente aqui no sistema é muito simples, tá, pessoal? Ele responde um questionário de perfil que trata sobre ele mesmo, né? Responde tudo, clica no botão que salvar e entregar. Depois ele vem aqui para outra aba, o questionário por turma, tá? E ele vai responder aqui um questionário desse por turma, tá? Responde, salva e entrega. Aí aqui tem um detalhe importante, tá? Ele respondeu o questionário para essa escola e para essa turma. Tá? Ele tem que ver se não é docente aqui em outras escolas e em outras turmas, tá? Que ele tem que responder um para cada. Então o sistema está avisando, o questionário respondido, tá? Nessa escola e nessa turma, mas tem que clicar nas outras e responder também. Tá bom? Isso aqui é um ponto de atenção, né? Porque o coordenador de avaliação e o interlocutor, eles conseguem ver quem já respondeu o questionário, né? Tanto o questionário de perfil quanto o questionário por turma. Então pode acontecer, por exemplo, de o coordenador de avaliação entrar em contato com a gente falando, ó, o docente tal está falando aqui que já respondeu todos os questionários, mas aqui para mim no sistema consta que não respondeu ainda. É justamente por causa disso. Ele respondeu para essa escola, né, essa turma. Tem que responder para as demais, tá? Um ponto de atenção aqui que às vezes acontece frequentemente, né, nas aplicações. Ok. Sobre o docente é só isso. Já vamos para o próximo. Gestor de unidade ou diretor, tá? Aqui ele também responde um questionário de perfil, né? Responde, salva e entrega. Um questionário por escola, tá? Responde e salva. E aqui o mesmo detalhe que eu falei antes, ó. Ele respondeu o questionário para essa escola aqui. Tem que clicar na outra também e responder, tá? E aqui um relatório de participação das turmas nas provas. Tá? Então tem aqui o DR, a escola, o curso, turma, o horário de agendamento. Lembrando que esse horário de agendamento aqui é só o agendamento inicial que vocês fizeram lá no SIAC, tá? Depois os agendamentos intermediários que vocês fizerem durante a aplicação, né? Ah, caiu energia, reagendei para outro dia. Ah, metade da turma faltou, marquei com ele só para outro dia. Isso aqui não entra no sistema, tá? Que aí já é vocês direto com os alunos. Esse agendamento aqui é só o planejamento inicial, né? Que vocês fizeram lá no SIAC. E aqui a quantidade de presentes e ausentes. Deixa eu expandir aqui para ver se mostra um pouquinho. Ah, agora ficou melhor. Né? Presentes, ausentes, o total da turma. E a barrinha vai sendo preenchida aqui, quanto mais presentes houver. Tá? Aqui tem as datas de agendamento, tá? Por exemplo, dia 28, né? Hoje tem 4 turmas, totalizando 61 estudantes, né? Estamos simulando como se a aplicação tivesse começado semana passada. Ou então ver todas as datas de agendamento ao mesmo tempo. E aí, se vocês quiserem ver no detalhe a turma, né? Qual estudante fez a prova, qual não fez, vocês podem clicar na turma, tá? Que aí tem alguns dados do estudante, né? Presente, ó, sim, sim, esse não. Situação da prova, né? Quem tiver não aqui, ou seja, foi ausente, vai estar como teste não iniciado, tá? Quem tiver sim presente, pode estar com duas situações aqui. Teste finalizado pelo usuário, que é do jeito que a gente fez na apresentação, clicou no botão de analisar a prova e confirmou. Ou vocês podem ver aqui também teste finalizado por esgotamento de tempo, que é quando o cronômetro chegou a zero e o sistema finalizou automaticamente, tá? E aqui se ele respondeu o questionário ou não. Aqui, ó, tem um botãozinho com esse ícone do Excel aqui,
é que se vocês quiserem exportar o relatório para Excel, é só vocês clicarem que ele já salva, tá? No mesmo padrão de cores aqui do sistema, com o usuário logado, que exportou o relatório, né? Data, horário, tudo bonitinho, tá, pessoal? Aí vocês podem ficar livres para usar essa funcionalidade. Todos os relatórios que o sistema emite, vocês podem exportar para Excel, tá? Se quiser fazer um acompanhamento e salvando numa pasta os relatórios, fiquem livres para usar ou não. Ok, esse foi o diretor. Vamos para o coordenador pedagógico, e para a gente não gastar muito tempo aqui, tá? O coordenador pedagógico aqui no sistema tem exatamente as mesmas funcionalidades que o diretor que a gente acabou de ver, tá? Questionário de perfil, questionário por escola e aquele mesmo relatório que a gente viu, tá? É isso. Vamos lá. Agora sim, vamos para um que tem mais funcionalidades, que é o coordenador de avaliação. Lucas, o José Gabriel tem uma dúvida, está com a mão levantada. Pode falar. Oi, Lucas, bom dia. Sou José Gabriel, aqui do Pará. Você mencionou que essa data do agendamento foi aquele agendamento que nós fizemos no SEAC, né? Por exemplo, suponhamos que eu tenho um evento programado para aquele período em que o coordenador pedagógico, o coordenador de avaliação, fez ali o agendamento naquele mesmo período e ele queira fazer a troca. Isso é possível? Ele quer fazer a prova, aplicar a prova em outro dia, né? É isso? Isso, exatamente. Sim, é possível. Não precisa informar ao o Sebrasp sobre isso, tá? No sistema aqui vai continuar contando a data original de vocês, tá? Mas internamente aí vocês podem reagendar livremente, tá? Antigamente a gente tinha o período de agendamento bem fixo, né? É nesse horário, nesse dia, nesse horário que os alunos vão fazer a prova. Aí, se não desse, vocês tinham que avisar a gente para a gente criar um novo agendamento, Isso. ou mesmo vocês trocavam o agendamento no sistema, né? A gente colocou essa funcionalidade depois. Atualmente a gente faz como se fosse naquele modelo de repescagem, né? Que era a última semana de prova, em que o sistema fica aberto, em todos os turnos. Então, vamos supor que tinha uma prova hoje à noite, tá? Às 19 horas. Aí o coordenador quer trocar para sexta-feira, às 19 horas. Basta vocês combinarem com os alunos isso, tá? Nem precisa avisar a gente aqui no Sebrasp. É importante lembrar que você tem que agendar uma prova para os dias que estão no cronograma de aplicação, tá? Não é qualquer dia. São os dias que estão específicos lá que vão ter aplicação. Aí é livre. Entre vocês, combinam vocês e os alunos. Entendido. Mas aí, esse reagendamento, eu consigo fazer ele só para depois ou eu consigo até antecipar também, conforme o dia que está especificado no cronograma? Pode antecipar também. Qualquer dia Perfeito. ali do cronograma você pode aplicar a prova. Qualquer dia. Em Obrigado. qualquer horário também. Horário, assim, qualquer horário mais ou menos, né? É bom seguir os horários típicos de Nas aplicação, turmas, né? né? 8, 14 e 19, para garantir que também vai ter o plantão aqui do Sebrasp atuando, caso vocês precisem, né? Perfeito. Beleza. Então vamos lá. Só deixa eu passar o olho no chat, se não tem mais alguma de uma vez. Não, tem não. Vamos lá, coordenador de avaliação, então, tá? Tem aqui o manual. Eu mandei o manual já para a Elianice na apresentação passada. Talvez ela já tenha disponibilizado em algum lugar para vocês. Mas tem como fazer o download aqui no sistema também, tá? Coordenador de avaliação e interlocutores conseguem fazer o download aqui do manual. Só clicar que ele faz o download. Vamos lá. Registro de ocorrências, tá? Que é um registro de ocorrências? E aí, talvez, Ricardo, aqui talvez tenha a ver com a sua pergunta, tá? Se você colocou aqui a, o problema de lentidão que você falou, entrou em contato com o Sebrasf, não era aqui que tinha que ser feito, tá? E por isso talvez não tenha sido atendido, tá? Vamos lá. Registro de ocorrências, pessoal, não é o suporte do Sebrasf, tá? Não é. Se vocês tiverem qualquer problema durante a aplicação das provas, vocês vão fazer isso via, a gente chama de vários nomes, né? Central de relacionamento com o cliente, central de abertura de chamadas, às vezes falam GLPI também, né? É um outro link, tá? É um outro link que já já eu vou passar por ele. Registro de ocorrências é só aquilo que vocês acham que seja relevante registrar
e que a gente não vai monitorar durante o período de aplicação, tá? No final da aplicação, lá depois de 27 de junho, aí sim a gente faz uma análise em tudo que vocês registraram, tá? E encaminha para o Departamento Nacional também, tá? Ter ciência disso. Então, o que que vocês podem estar registrando aqui, né? Vocês vão selecionar a escola, a turma, uma categoria de problema, né? A gente pode marcar aqui, ó, vamos ver aqui, falta de energia elétrica, tá? E aí vocês descrevem da forma que vocês acharem melhor. Tá? Vou colocar aqui, por exemplo, ó, devido à queda de energia, todos os estudantes da turma precisaram ser reagendados, tá? E clique em registrar. E aí vai ficando aqui embaixo o que vocês registraram, tá? Por exemplo, também, o que que pode registrar aqui? Em caso de falha de internet também, né? Ah, metade da turma precisou ser reagendada porque caiu a internet. Aí vocês podem colocar aqui também a questão o navegador seguro, né? Que alguns estudantes vocês permitem fazer a prova de casa, né? Via navegador seguro, né? Então vamos supor que o estudante estava agendado para fazer no laboratório. Aí, por algum motivo, não, esse estudante vai fazer na casa dele, pelo navegador seguro. Vocês podem registrar também aqui que houve essa troca, né? E vice-versa, né? Se ele ia fazer em casa, mas aí decidiu fazer no laboratório. Então, são esses tipos de problemas, gente. Erro de cadastro, né? Ah, cadastramos o aluno na turma e curso errado, aí ele vai ficar ausente, não conseguiu fazer a prova, tá? Lembrando que aqui por aqui a gente não vai fazer a troca, né? Porque a gente não monitora isso durante o período de aplicação. Mas é isso, tá? É tudo que vocês acharem relevante registrar, que vai ser depois do período da aplicação, que a gente do Sebrasp vai analisar e também vai encaminhar para o Senai, tá? É isso. Deixa eu ver o que o Ricardo falou aqui. No Tá, manual beleza. tem um 0800, Lucas, e tem esse link aqui também. É, Tá, beleza, já é, já eu chego lá. tá certo. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Novo estudante, tá? Vamos supor que vocês esqueceram de cadastrar algum estudante. Tem como fazer direto aqui no site, tá, pessoal? Lembrando que essa funcionalidade é para inclusão de um novo estudante, não é para arrumar um erro de cadastro, né? Então, por exemplo, vocês cadastraram o aluno em um curso ixi, errei, deixa eu tentar arrumar aqui, é outro curso. Não, não vai dar, tá? Porque o sistema vai ver que aquele CPF já existe e não vai deixar incluir. Né? Nesse caso de erro de cadastro e tal, vocês entram em contato com o Sebrasp, tá? Para a gente ver se a gente pode ajustar. Alguns casos a gente precisa da autorização do Departamento Nacional, tá? Dependendo do que for solicitado. Mas vamos lá. Inclusão de novo estudante. Então, vocês selecionam a escola, a turma, tá? A turma já vem aqui entre parênteses o curso também, o CPF e o nome do estudante. E aqui, pessoal, eu peço que vocês olhem com muita atenção antes de clicar em incluir, tá? É muito comum ter erro aqui na seleção da turma, tá? Turma e curso. Porque se vocês cadastrarem um estudante na turma errada, se for do mesmo curso, até que menos mal, né? Porque ele vai receber um caderno de questões correto. Mas às vezes cadastram até no curso errado. E aí o estudante não vai conseguir fazer a prova, porque ele recebeu um caderno de questões de outro curso. Tá? Nesse caso, só entrando em contato com o Sebrasp para a gente conseguir fazer o ajuste aqui. Tá? O ruim é que se o estudante já estiver lá no laboratório para fazer a prova, ele vai ter que esperar o tempo aqui de a gente fazer o procedimento. Então, para evitar esse transtorno, sempre olhem se as informações estão corretas antes de incluir o estudante, porque depois que incluir, vocês não conseguem editar mais, tá? Então, vamos lá. Tá certinho? Clica em incluir. Ah, calma aí. Deu uma caída.
de novo. Novo estudante, CPF, incluir. Beleza. Aí aqui tem outro ponto de atenção, tá, pessoal? Tem até a mensagem aqui embaixo. Esse usuário e essa senha, vocês têm que registrar neste momento, tá? Pode ser tirar um print da tela, tirar uma foto com o celular, não tem problema. Anotar no papel, o que vocês preferirem, tá? Para vocês passarem para o estudante, tá? Às vezes você pode cadastrar logo antes ali do início da prova, ou você pode cadastrar com antecedência também. Já reparou que esse estudante eu não cadastrei, vai fazer prova semana que vem. Aí já pode cadastrar de uma vez, não precisa cadastrar só em cima da hora não, tá? Mas tem que registrar esse usuário e essa senha, para vocês passarem para o estudante, tá? Porque se vocês cadastrarem outro estudante aqui, você já não consegue consultar o usuário e a senha desse. Tá? Ou até mesmo se você trocar de aba aqui, ó, vou para uma, vou voltar lá, pronto, já se perdeu aquela informação, tá? Então tem que registrar. Se por acaso não registrou, aí o que que faz? Aí abre um chamado para o Sebrasp, tá? Porque a gente vai gerar uma nova senha para esse estudante e passar para vocês, tá? Porque nem a senha que o sistema gerou aqui a gente consegue resgatar, porque ela é salva, criptografada no banco, tá? É isso. Vamos lá, vamos seguindo. Participação das turmas nas provas, tá? Aquele mesmo relatório que a gente viu lá no diretor e no coordenador pedagógico, tá? E daqui para frente é tudo questionário, tá? Coordenador de avaliação aqui vai conseguir ver quem já respondeu o questionário e quem não respondeu ainda. Aí aqui tem de duas em duas abas, ó, docente, né? Questionário de perfil, docente, questionário por turma. Agora, dois de diretores. Diretores, questionário de perfil, diretores, questionário por escola. E aqui os coordenadores pedagógicos, questionário de perfil, questionário por escola. Aí o sistema avisa, né? Respondeu o questionário? Não. Né? Quem não respondeu, o sistema ordena colocando ele em cima, né? Para ficar mais evidente. Quem já respondeu, aí fica aqui como sim e fica embaixo dos todos os que estão com não. Beleza, pessoal, vamos para o último perfil. Antes de a gente tocar no ponto do suporte e alguns itens do manual também. Esse aqui é o coordenador, desculpa, o interlocutor regional. Para a gente resumir ele aqui também, ele é praticamente igual o coordenador de avaliação, as funcionalidades dele, tá? Basicamente tem tudo que o coordenador de avaliação tem, exceto o registro de ocorrências e a inclusão dos novos estudantes. Tirando isso, ele tem todos os demais relatórios, tá? É isso. Vamos lá. Vamos para o manual. Aqui. Antes de falar sobre o suporte, eu gosto sempre de ressaltar esse ponto aqui, tá? As questões, pessoal, os itens ali de prova, eles não podem ser capturados em hipótese alguma, tá? Não pode tirar foto, não pode tirar print, não pode nada disso, tá? Quando eu falei agora há pouco na inclusão do estudante, né, que você inclui, ele gera um usuário e gera uma senha, e aí você tira um print, você tira uma foto com o celular, ali não tem problema, tá? Porém, a questão da prova, lá, o enunciado, as alternativas, isso em hipótese nenhuma vocês podem capturar, tá? Se o estudante falar que a questão está com problema, né, o que os estudantes costumam falar? Que tem duas alternativas iguais, que tem mais de uma resposta correta ou que não tem nenhuma resposta correta. Geralmente são essas coisas que os estudantes falam. Vocês não precisam e nem podem tirar foto da questão para mandar para a gente, tá? Simplesmente tem um formulário específico, isso que eu já vou mostrar, em que vocês preenchem as informações que pede lá e a gente consegue chegar exatamente no item, tá? No item que o estudante estava reclamando. E aí a gente envia para a nossa área pedagógica para eles avaliarem. Assim que eles nos derem uma devolutiva, a gente retorna para vocês, tá? De qualquer forma, se o estudante falar que o item está com problema e tal, vocês instruam eles a seguir. Continua fazendo a prova, tá? Porque na grande maioria dos casos, pessoal, não tem problema nenhum do item, tá? No item.
Então, o estudante segue fazendo a prova normalmente. Agora sim, sobre a parte do suporte. Tem dois canais de suporte, tá, pessoal? Tem o 0800 e tem a central de relacionamento com o cliente, que é onde vocês abrem, fazem a abertura dos chamados, por meio desse link aqui, tá? É... Só um momentinho, pessoal. Só um momentinho. Pronto, voltei. Aí o que que eu recomendo aqui, tá, pessoal? Que vocês sempre utilizem a central de relacionamento com o cliente. Por quê? Porque aqui vocês vão ser atendidos pela equipe técnica, tá? Incluindo eu, tá? É o pessoal que mexe diretamente com o sistema. Então, dê preferência sempre por esse canal, tá? Quem já tem acesso, tá? Quem já participou das aplicações passadas, tá? Já tem acesso e é o mesmo usuário e a mesma senha. Tá? Quem ainda não tem acesso, vocês têm que pedir acesso por um e-mail, que eu vou colocar aqui no chat. Tá? Quem não tiver acesso a essa ferramenta, peça o acesso por esse e-mail, tá? saep.cgti@sebrae.com.br e não deixem para fazer isso em cima da hora, tá, pessoal? Esperar ter algum problema para aí solicitar acesso, porque às vezes demora alguns dias. Até a outra equipe, é uma outra equipe que faz o cadastro nessa ferramenta, tá? Então já peçam com antecedência. O Ricardo está perguntando se esse acesso é diferente daquele do SIAC. Eu não sei qual que é esse acesso do SIAC, mas a Rosa Maria já respondeu aí. SIAC é só para cadastro, É, tá, gente? Antes do início da aplicação das provas, né? Esse e-mail que o Lucas disponibilizou é acesso ao sistema aí que o Lucas está mostrando, tá bom? Para atendimento do é. Sebrasp, tá? É porque a gente tem vários sistemas, né? Tem o É, SIAC, tem aqui o SAT, né? E tem esse outro que é o para o suporte ao SAT, né? Aí pode ser que acaba confundindo às vezes mesmo. E também é importante ressaltar que o Sebrasp é responsável do suporte da prova objetiva e dos questionários, tá? É somente aqui é o SAT. O sistema da prova prática, que é o SAP, aí o suporte é direto com o Senai mesmo, tá? O Departamento Nacional do Senai. Então vamos é. lá. Pode falar, Aqui é Rosa. só para prova objetiva. Eu fiquei na dúvida em relação ao 0800, qual é o horário de atendimento. Tá. Se esse link que você disponibilizou, ele é diferente do link que você estava acessando agora. Peraí, deixa eu ver se tem mais algum. Não, por enquanto é isso. Tá. Esse link aqui eu não acessei ainda, tá? Vai ser o próximo passo. O que a gente acessou até o momento foi o link do SAT mesmo, né? Onde você faz a prova e responde os questionários. Esse aqui é o link do suporte. É a próxima coisa que eu vou fazer. Então vamos lá, voltando um pouquinho. Priorizem sempre o suporte por aqui, tá, pessoal? Que é um atendimento mais especializado, equipe técnica que mexe com o sistema que vai dar eles para vocês. O E suporte fica o para vocês, registro, né? tá, gente? No link fica o registro do seu chamado, né? No 0800, não fica. Aliás, não fica da parte sua, né? Do Senai, né? Fica da parte do Sebrasp, mas se você entrar no link, você vai ter o registro do seu atendimento aí, ok? Tá. Só deixa eu responder uma pergunta aqui no chat. Tá. Aí o 0800, então, eu recomendo para quê, pessoal? Só para aqueles casos muito urgentes, tá? Então, vamos supor, tá a prova rolando, começou a dar algum problema, aí vocês podem entrar em contato com o 0800, tá? Tem coisa que eles já conseguem resolver, tá? Mas tem muita coisa que eles vão passar aqui para a gente, tá? Então, é isso. Prioridade aqui
né? Se for muito urgente, está ali no meio da prova dando problema, está pipocando, beleza. Aí vocês podem usar o 0800 para terem uma prioridade, tá? E o horário de atendimento, Lucas? Inclusive, vocês podem até fazer as duas coisas, tá? Em caso de muita urgência, vocês podem até mandar um chamado, né? A gente fica monitorando o tempo todo, tá, pessoal? Mas vocês podem abrir o chamado e ligar pro 0800 falando, ó, eu abri um chamado aí de número tal, pede pro pessoal verificar que a prova tá rolando aqui, tá? Vocês podem fazer isso também. O horário de atendimento, pessoal, é Explica ali no de... chat. Tá. Aqui na central de relacionamento com o cliente, a gente fica de 7h30 às 22h30, tá? No, no 0800 tem um detalhe, tá? É importante ver o que o Matheus mandou aí, porque o 0800 é de 7h30 às 18h. E aí, após as 18h, para ter contato via fone, aí é via WhatsApp, tá? E tem um número aí que o Matheus mandou, tá? Então, 0800 até 18. Passou das 18, aí ou vem aqui pela central de relacionamento com o cliente, que a gente fica até as 22h30, ou então por esse outro número aí de WhatsApp, tá? Beleza, pessoal. Vamos agora simular uma abertura de chamada aqui, então. Essa é a tela inicial, tá? Daquele link lá, desse aqui, tá? Atendimento.sebrasp. Vocês vão entrar com o usuário e senha. Importante reforçar aqui que não é o mesmo usuário e senha do SAT, tá? É um usuário e senha próprio dessa ferramenta aqui. Assim que vocês entrarem, vocês vão cair numa tela similar a essa aqui, tá? E aí vocês vêm aqui, ó, assistência, formulários. Tem 5 formulários aqui para vocês optarem, tá? Então, dúvidas ou solicitações em geral, problemas relacionados às credenciais de acesso ao sistema, reportar problema relacionado a alguma questão da prova, tempo adicional para a realização da prova para os PCDs, tá? Problemas durante a aplicação das provas. Tá, vamos usar esse aqui como exemplo. Tá, todos os formulários eles têm uma descrição breve aqui em cima informando para que ele se destina, tá? Esse aqui, né, problema relacionado a alguma questão da prova. É aquele caso que eu falei no manual, que o estudante reclamou que tem duas questões, duas alternativas iguais, ou não tem resposta correta. Não pode capturar a questão, tá? Não precisa e não pode. Basta preencher esse formulário. O F, escola, turma, nome do estudante, o CPF do estudante e o número da questão. Tá? Com isso aqui, a gente já chega exatamente no item que ele reclamou. E aí vocês podem descrever aqui o que o estudante alegou. Né? Estudante alega que não há alternativa correta, por exemplo. Tá? Clique em enviar. Aí a lista de todos os chamados que vocês abriram, vocês vêm aqui em assistência e cliquem em chamados, tá? Deixa eu fazer um filtro aqui. Calma aí, onde é que está esse chamado? Deixa eu abrir de novo, pessoal. Acho que eu não tinha feito o filtro antes ali, ele acabou caindo em outro lugar. Só um momento. Deixa eu abrir mais um. Abrir de novo. É porque a minha tela, eu tenho algumas permissões a mais. Agora ele apareceu, tá?
assistência, tá? E chamados, para vocês verem. Deixa eu dar um pouco de zoom aqui. Para vocês verem a lista de chamados que vocês já abriram. Aí aqui é o seguinte, tá, pessoal? Às vezes, a gente precisa aqui do Sebrae, precisa de algumas informações adicionais, tá? Para atender o chamado. Nesse formulário aqui, não, tá? Porque ele já é bem completo, já tem tudo que a gente precisa ali. Mas alguns formulários, ó, deixa eu ir para outro formulário aqui, eles são mais genéricos, tá? Ó, dúvidas ou solicitações em geral. Ele é bem genérico e basicamente você descreve tudo no campo de observações, tá? Os campos que estão com esse asterisco vermelho aqui são campos obrigatórios, tá? Para vocês preencherem. E aí, às vezes, nesses formulários que são um pouquinho mais genéricos, a gente pode acabar precisando de mais informação. Então, às vezes, vocês pedem que. Ah, é, precisei reagendar uma turma, né, na escola tal. Mas aí a gente não informou o nome da turma, né, o curso, aí a gente vai perguntar, tá? Então é importante vocês ficarem de olho se a gente não está pedindo mais informações. Deixa eu voltar lá para aquela tela com a lista de todos os chamados, e aí eu vou simular aqui o atendente do Sebrae solicitando mais informações, tá? Eu vou para uma outra tela rapidamente aqui, vocês não vão ver, mas é coisa rápida. Tá, vou atualizar essa página. Ó, repara aqui na data de abertura, tá? 28/4, 11 e 10. Repara que a atualização não está igual à abertura, ou seja, alguém atualizou alguma coisa aqui. Pode ter sido o atendente do Sebrae, pode ter sido vocês mesmos que foram lá e editaram o chamado, tá? Então tem que ficar de olho, porque a gente pode estar perguntando alguma coisa, e se vocês não responderem, a gente não consegue seguir com o atendimento, tá, pessoal? A gente costuma esperar ali uns 7, 8 dias. Se não tiver retorno de vocês, a gente fecha o chamado. Então vamos lá, vamos entrar aqui no chamado. Ó, aqui no início foram vocês, né? O formulário original que vocês preencheram. E aqui já é o atendente do Sebrae perguntando alguma coisa, tá? Por favor, informar o nome da turma, alguma coisa assim, tá? E aí vocês vão e respondem, né? Seguem as informações, né? Pode adicionar algum arquivo, né? Ó, escolher arquivo, dá para anexar um arquivo Excel, por exemplo, dependendo do caso, né? Se for uma lista de vários estudantes e tal, o Excel facilita muito aqui se vocês anexarem, né? E cliquem em adicionar, tá? Aí ficou aqui a resposta de vocês. Tem como adicionar depois também a parte, né? Clicando aqui, tem aqui, ó, adicionar documento, tá? Aí vocês podem anexar um Excel e tal, é bem útil em alguns casos. E aí, quando o atendente do Sebrae conseguir resolver a situação, deixa eu atualizar aqui, aí fica em azul, assim, ó, com a resposta final do atendente, tá? Deixa eu voltar para a tela de chamados novamente. Vou mudar esse filtro aqui. Tá. Reparem que o status mudou, tá? Antes estava em atendimento ou atribuído, e agora o status mudou, solucionado, tá? Vamos supor que não gostei, ainda continuo com problema, vocês podem recusar o atendimento, tá? Vocês descrevem aqui o que ainda está pendente e cliquem em recusar. Que aí volta para a nossa lista de atendimento e a gente continua até resolver o problema de vocês. E se tiver tudo certo, vocês podem clicar em aprovar, não precisa nem escrever nada aqui, pode clicar em aprovar ou simplesmente não clique em nada, tá? Não tem problema. Pessoal, é isso que eu tinha para mostrar. Deixa eu ver aqui no chat. Tá, a pergunta da Pamela, né? É sobre a central de pedir acesso à central de relacionamento com o cliente, né? Por meio daquele endereço de e-mail. Para solicitar, precisa mandar algum dado específico? Nome completo e CPF, tá? Só precisa disso. Lembrando, gente, que é só coordenador de avaliação e interlocutores, tá? Que são autorizados a ter acesso a essa ferramenta. Deixa eu ver a pergunta da Aline. Não, tá, Aline? Se vocês já informaram
no SIAC, lá no período de cadastro, que o estudante é PCD, a gente já vai pegar eles e colocar 4 horas, tá? Se por acaso vocês esqueceram de falar isso no SIAC, aí vocês usam esse formulário aqui, ó, tempo adicional para a realização da prova, tá? Só preencher aqui. Tá? Nem precisa colocar observação nisso, você pode ver que nem tem um asterisco vermelho, porque o formulário já é bem completo e tem todas as informações que a gente precisa, tá? Ô, Lucas, as solicitações através esse link que você está, podem ser feitas a partir de quando? De preferência a partir do primeiro dia de prova, dia 5. Se vocês colocarem antes, né, não tem problema, tá? Vocês fazer a solicitação antes, só que pode ser que a gente só comece a responder no dia 5, de fato, tá? Pode fazer antes, mas a gente provavelmente só vai responder a partir do dia 5. É porque tem interlocutor novo aí do Pará, né? A Aline da Paraíba também, eu acho que ela não tem acesso ainda a esse link, né? Tá, mas esse acesso vocês já podem pedir, tá? Quem não tem acesso à central de relacionamento com o cliente já pode pedir desde já. Isso aí a gente já vai atendendo, tá? Já vai atendendo, já vai cadastrando vocês. É o atendimento aqui na central de relacionamento de fato que provavelmente a gente só vai responder a partir do dia 5. Mas vocês solicitando o acesso a essa ferramenta, vocês já podem pedir desde já. Olá, Lucas, bom bom dia, dia. Gabriel de novo. Desculpa, Gabriel. Rapidinho. Eu vou solicitar o acesso, tá, a essa ferramenta. Duas situações. Suponhamos que o aluno ele identificou que realmente não existe uma alternativa correta e ele esteja certo. Essa questão é anulada, ele pode finalizar a prova? A segunda questão, caso ele esteja errado e ele prosseguiu ali com a prova para depois voltar naquela questão e está finalizando, mas ele ainda ele não teve retorno. Ele deve parar a prova e a gente deve reagendar depois ou deve seguir? Como é que a gente prossegue nesse caso? Tá? Ele sempre deve seguir a prova, tá? Se ele reclamar que a questão está com problema, a instrução é segue a prova, segue. Porque, como eu disse, a grande maioria dos casos não tem erro na questão, tá? E a nossa área pedagógica provavelmente não vai responder no mesmo dia, ou no momento que ele está fazendo a prova ali, eles vão responder 1, 2 dias depois. Então ele tem que seguir fazendo a prova. Se a questão realmente tiver problemática, ela vai ser anulada e nenhum estudante e nenhuma escola vai ser prejudicada no resultado, tá? Certo. Obrigado. Nesse tipo de avaliação de larga escala, existe uma etapa que é a análise da TCT, a análise da TRI, né? Na análise da TCT, você faz a validação do gabarito, né? Então, todas as questões, né, que com parâmetros estatísticos da aplicação, né, que têm um comportamento diferente do esperado, eles vão passar por uma análise e se a questão tiver realmente problema, não tiver gabarito, o gabarito está errado, isso vai ser a questão é eliminada, tá bom? Então, esse tipo de preocupação é muito comum, né? Mas, assim, não precisa ter, né? Faz parte desse processo todo, né? Uma etapa posterior à aplicação, em que qualquer questão que tenha tido problema na aplicação, e isso a estatística entrega, né? Se for confirmada, ela é eliminada, tá bom? Então, não precisa ter fala para o aluno seguir realizando a prova, marcar o que ele acha que é certo, e é isso, tá? Eles não devem ter esse tipo de preocupação, que uma questão errada não vai prejudicar o aluno, não vai prejudicar a escola, o curso, o IDAP né, do regional, tá? Porque tem uma etapa posterior em que questões com problemas, elas são eliminadas, tá certo? Agora é a Oi, sou eu, Rosevânia. Olá, bom dia. Oi, Lucas, oi, pessoal. Rosevânia, aqui do DR Amazonas, sou interlocutora aqui do programa do SAEP.
Então, ainda sobre essa questão do PCD, né? Mesmo a gente fazendo o cadastro, né? Que a gente fez o cadastro lá no início, informando que o aluno era PCD, a gente precisa também abrir chamado por essa ferramenta que você apresentou, Lucas? Não, se vocês já informaram no cadastro que o estudante é PCD, a gente vai pegar essa informação e colocar 4 horas para eles, tá? Não precisa abrir chamado de novo. O caso de você abrir chamado é só se vocês esqueceram de informar que o aluno era PCD lá no SIAC. Tá? Aí se vocês esqueceram de informar no SIAC que ele era PCD, aí sim, vocês abrem um chamado para que a gente possa colocar as 4 horas de prova dele. Se já foi informado no cadastro, não precisa fazer nada, até a gente vai cadastrar no sistema já às 4 horas. Perfeito, obrigada, viu? Ô, Lucas, só confirma aí que eu coloquei no chat, né? O 0800, né? Durante a aplicação, se tiver algum problema, alguma questão de urgência, né? Que vai, né? Algum problema que impede a realização da prova, tem o 0800 e o horário de funcionamento do 0800, tá? É importante priorizar o registro nesse link aí de atendimento do Sebrasp, né? Esse atendimento é até às 22h30, você disse, né, Lucas? Tá no Isso, chat. é que eu fechei o microfone. Isso, atendimento na central de relacionamento com o cliente até 22h30. E esse daí é para chamados, né, que vão ser respondidos durante a aplicação, tá? Então, o chamado urgente é o 0800 ou esse atendimento Sebrasp, ok? Tem um número de WhatsApp também para atendimento após as 18 horas, tá? E solicitação, né, de acesso a esse atendimento Sebrasp, né? É só enviar e-mail, né? Nome e CPF para o Sebrasp, para só coordenador de avaliação e interlocutor, tá bom, gente? Aí só complementando, Rosa, rapidinho essa parte aí que eu complementei depois na resposta da Aline, né? Para solicitar acesso à central de relacionamento, né? Nome, CPF, informe que vocês são do Senai, tá? E vocês podem falar o nome, né? Central de relacionamento com o cliente e o link. Só para não ter erro na comunicação, tá? Então, essas 4 informações. O link que vocês querem ter acesso, falem que vocês são do Senai, nome e CPF. Essas 4 coisas. Ótimo. Mais alguém, gente, com dúvidas ainda? Como eu falei, né, a gravação ela vai ficar disponível, ela vai ser disponibilizada aqui no Linktree do SAEP, tá? Vou colocar no chat, tá, gente? Essa é a última capacitação referente à aplicação da prova objetiva, tá, gente? Aqui é só prova objetiva, a prova prática é com o Senai, Departamento Nacional, e o caminho é via interlocutor do regional, tá? Agradecer Lucas, Sebrasp, eu acho que tem um outro Sebrasp aí escondido. Cadê o Sebrasp escondido aí? É o Matheus que está aí? Cadê ele? Ele está aqui? Onde ele está? Acho que ele saiu, né? Então, Lucas, muitíssimo obrigada aí pela sua participação, ajudar os DRs, né, na realização dessa avaliação, é super importante para o Senai, é referência no Brasil, a nossa avaliação, né? Pessoal, muita boa sorte aí durante o período de aplicação das provas, vamos em frente, todo mundo tranquilo, todo mundo em paz, vai dar tudo certo, né? Que é todos pelo Senai, vamos dizer assim. E é isso, né? Gravação no Linktree e ficamos por aqui, tá? Um abraço a todos vocês, gente. Muito obrigada, viu? Pela participação. Tchau, Obrigado, até mais. Rosa. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, obrigado. Obrigado, Rosa. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente.